Primeira ideia da sucessão testamentária é identificar o que é testamento, os seus conceitos e assim por diante, certo? E é isso que nós vamos fazer, né? O testamento é um ato unilateral, gratuito, revogável, personalístico que produz efeitos pós-morte. Então vamos ver o que é propriamente isso. Então o testamento é unilateral, significa dizer, só cria obrigações para o testador, no caso, para o espólio daquele falecido, do decujus. Então, o testamento, como ato jurídico, ele só cria obrigações contra o espólio. Jamais vai criar obrigações contra o herdeiro ou contra o legatário. Embora eu possa, num testamento, inserir condições, restrições, inserir ônus, inserir atividades ou algum outro ato que o próprio herdeiro tenha que praticar para receber aquela herança, isso não significa que eu estou criando, através do testamento, uma obrigação para o herdeiro. Lógico que não, porque o herdeiro pode simplesmente dizer, olha, não quero o testamento. Não quero a herança testamentária. Ninguém é obrigado a aceitar uma herança legítima e ninguém é obrigado a aceitar uma herança testamentária. Então, simplesmente, só cria obrigações para o testador, que no caso são obrigações que vão ser cumpridas pelo espólio, portanto, obrigações do espólio do falecido, certo? Então, embora eu possa criar condições, não se equiparam a obrigações, a contratos bilaterais, né? Onde a outra parte tem que cumprir uma determinada obrigação pela natureza do contrato. Só lembrando que esses conceitos são antigos, né? Para vocês, no caso da faculdade. Comparem, por exemplo, o contrato de locação com o contrato de comodato, o contrato de compra e venda com o contrato de doação. No contrato de locação, uma parte empresta ou cede o bem e outro tem que pagar a locação. Se não houver pagamento de locação, não tem contrato de locação, ou seja, se não houver obrigação de pagar a locação, não haverá contrato de locação. O contrato perderá essa natureza, terá uma natureza de contrato de comodato, de empréstimo. Então, o contrato bilateral tem na natureza jurídica a obrigação de ambas as partes. Aqui não. Aqui não tem. Eu posso fazer um testamento sem impor nenhum tipo de condição ou restrição, e, portanto, não é da natureza do testamento a criação de uma obrigação para outra parte. Por isso que ele é unilateral. Ele também é gratuito, ou seja, ele também não cria nenhum tipo de ônus para a parte que vai receber aquela herança. Então, embora, novamente, eu possa inserir condições, ele é absolutamente gratuito. E ele é revogável, o testamento. E aqui é muito interessante entender isso, né? A revogação do testamento, gente, utiliza as mesmas regras da revogação legislativa. Ou seja, eu tenho um testamento e se eu tiver um outro testamento mais novo que o anterior e que for incompatível com ele, no conteúdo, nas disposições testamentárias, então o testamento mais novo vai revogar o anterior, certo? Assim como uma lei mais nova que trata do mesmo assunto revoga a anterior. A mesma coisa aqui, se eu faço um testamento dizendo, olha, deixa a casa da praia para João, e no segundo testamento eu digo, deixa a casa da praia para Maria, valerá o segundo testamento que for, logicamente, incompatível. A cláusula que for incompatível vai valer a cláusula mais nova, o testamento mais novo, como é a lei. Assim como na lei também, eu posso, no testamento, revogar expressamente o testamento anterior. Então, eu digo lá no final do meu testamento, olha, revogo todos os testamentos feitos anteriormente. Essa é uma forma também de revogação de testamento. Então, o testamento ele é um ato revogável, pode ser revogado por um outro testamento mais novo incompatível, ou pode ser revogado também através do testamento por uma cláusula revogatória expressa, dizendo revogo o testamento anterior. Essas são as formas de revogação de testamento. Muito bem, duas observações importantes. A primeira, a cláusula de reconhecimento de filho é irrevogável. A única disposição testamentária que você não consegue revogar é o reconhecimento do filho. Se você, em algum testamento, reconhecer um filho,
você pode revogar tudo que você colocou ali, menos a cláusula de reconhecimento de filho. Ela permanece. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que você não pode, lógico que você não vai confundir, mas é importante sempre anotar, você não pode confundir revogação com anulação. O testamento pode ser nulo ou anulável. E se ele for nulo ou anulável, ele será nulo ou anulável em todas as suas disposições, inclusive naquela cláusula que reconheceu o filho. Basta imaginar o sujeito, por exemplo, fazendo um testamento sob coação, reconhecendo um filho sob coação. É evidente que esse reconhecimento não tem validade, certo? Então, nós não falamos em nulidade ou anulabilidade. Se você anular o testamento, anula tudo, certo? Mas nós estamos falando de revogação, que é uma manifestação de vontade expressa contrária à anterior. Exatamente contrária à anterior. Então, você faz um ato e quer retirar aquele ato do mundo jurídico, você faz isso através da revogação. É revogável quantas vezes quiser, mas a cláusula de reconhecimento de filho permanece intacta. Com isso, você também pode concluir a terceira observação, que é a seguinte: uma pessoa pode ter vários testamentos, todos válidos e eficazes, desde que eles não entrem em contradição um com o outro e desde que nenhum deles contenha uma cláusula revogando os anteriores. Então, eu posso ter um testamento feito lá em uma determinada época, tratando da casa da praia, depois eu faço um outro testamento tratando do apartamento da cidade, depois eu faço um outro testamento tratando de terras de fazenda, de sítio, depois eu faço outro testamento tratando do dinheiro que está na conta bancária. Então, eu faço testamentos que não são incompatíveis entre si. E, neste caso, uma pessoa terá 2, 3, 4, 5 testamentos, quantos ele tiver feito que não forem incompatíveis e que não contiverem cláusula revogatória, certo? Eu quero dizer para vocês que não é essa, antes de dar a palavra ao André, que não é essa a melhor estratégia, não é essa a melhor técnica jurídica. A melhor, sempre que você orientar alguém a fazer testamento, é fazer um testamento revogando os anteriores, de modo a permitir que aquele último testamento seja o único a ser executado e envolva todas as disposições. Então, o ideal é repetir a disposição anterior que você quer manter e acrescentar aquilo que você queria acrescentar, razão pela qual fez o Novo Testamento. Essa é a maneira mais tranquila, porque aí você terá um testamento apenas e poderá executar apenas um testamento. Pois não, André? André, você queria falar? Não estamos escutando. Não? Tá. Quando você quiser, peça a palavra novamente que eu interrompo. Tá certo? Então, ele é um ato unilateral, gratuito, revogável. Ele é um ato personalíssimo. Quer dizer, ninguém pode fazer um testamento por outrem. Uma pessoa que quer fazer o testamento, ele tem que fazer o testamento sozinho. Ele não pode sofrer nenhum tipo de representação e nenhum tipo de assistência. Tem que ser um ato absolutamente personalíssimo. Então, eu não posso fazer um testamento por procuração, eu não posso fazer um testamento com a ajuda de alguém me dizendo o que eu devo colocar, né? Tudo isso é testamento nulo. Então, o testamento tem que ser à vontade completamente livre daquele testador, sem nenhum tipo de interferência, certo? Quando você faz um testamento público, o tabelião normalmente só deixa na sala as testemunhas e o testador, para que ninguém ali interfira na vontade do testador, que ninguém crie qualquer tipo de constrangimento para fazer com que o testador diga o que ele não quer. E outra característica curiosa de ser personalíssimo é que você tem capacidade plena para fazer testamento com 16 anos de idade. Observe, capacidade plena. Então, quer dizer, nem a assistência do relativamente incapaz se usa na feitura de testamento. Isso é questão de concurso, porque na prática
Eu nunca vi uma pessoa fazer testamento com 16 anos, né? Isso aí a gente não vê. Então, lá, vamos ver. Não, tudo bem, um esquenta a cabeça. Vamos lá. Então, o testamento é um ato personalíssimo. Não sofre, não pode sofrer nenhum tipo de interferência. E é um ato jurídico que produz efeitos pós-morte. Dana? Com relação ainda a ser personalíssimo, e se a pessoa for interditada? Não tem capacidade para fazer testamento. Ah, tá. Certo? Nós vamos ver que essa capacidade exige um pleno discernimento, né? E esse pleno discernimento aqui é muito mais do que aquela ideia de que a pessoa foi interditada, né? Nós vamos ver que esse pleno discernimento aqui se refere a uma consciência plena no momento da feitura do ato. Então, mesmo quem não foi interditado, mas que no momento da feitura da cédula não está em seu perfeito juízo, ele está incapaz de fazer testamento, certo? Porque ele não tem a vontade dele clara, né? Então, logicamente que se você comparar a uma pessoa, por exemplo, sóbria de uma pessoa embriagada, você vai poder dizer que a pessoa embriagada não está em plena consciência. E essa plena consciência é necessária para fazer o testamento, por exemplo. Certo? Entendi, obrigada. Você viu o BBB ontem, Dana? Não, professor. Ah, perdeu. A Natália saiu do controle, saiu gritando, chutando tudo, né? Desesperada, nervosa, descontrolada. Era uma pessoa que naquele momento não poderia fazer testamento, né? Uma pessoa que já não teria capacidade para fazer testamento naquele momento. Então, nós vamos retomar essa questão do pleno discernimento, mas só esclarecendo que não há necessidade de ser interditada para dizer que não tem capacidade testamentária, certo? Então, o testamento, por fim, é um ato que produz efeitos pós-morte. Mesmo essa cláusula de reconhecimento de filho, ela não pode ser averbada no registro civil antes da morte do falecido. O testamento pode ser utilizado, se tiverem acesso a ele, pode ser utilizado como prova, pode ser utilizado em qualquer circunstância, mas levar a averbação como declaração de reconhecimento de filho só depois da morte do testador. Só depois da morte do testador é que ele produz os seus efeitos. Em todos os sentidos, todos os efeitos ali descritos só vão produzir efeitos a partir da morte e no instante da morte. Também pela aplicação do princípio da Saisin. Também pela aplicação do princípio da Saisin, os herdeiros testamentários e legatários se tornam proprietários e possuidores das coisas, dos bens descritos no testamento, no dia da morte, no instante da morte do testador. Entendido isso? Muito bem. Como vocês sabem, o testamento só pode dispor da parte disponível. E a parte disponível é de, no máximo, 50% para quem tem herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge. A questão do companheiro é uma questão que está em discussão, que há uma polêmica ainda para dizer se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Alguns dizem que ele seria herdeiro necessário, outros dizem que ele não é herdeiro necessário. Mas descendentes, ascendentes e cônjuge são sempre herdeiros necessários. Quem tem um desses familiares só pode dispor de até metade do seu patrimônio. Quem não tem herdeiros necessários pode dispor da totalidade do seu patrimônio em testamento, certo? Então, o conteúdo é da Professor, parte... Pois não, senhor. É o Renato, professor. Pois não? E no caso, sem os herdeiros necessários, os herdeiros, os colaterais não têm direito? Não, se eu tenho, por exemplo, só colaterais, só irmãos, não tenho descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, certo? Sim. Só tenho irmãos.
e eu tenho patrimônio avaliado em 3 mil, eu faço um testamento de 3 mil deixando para a Santa Casa, por exemplo, certo? A Santa Casa vai receber os 3 mil, os irmãos não vão receber nada. Por isso que não são necessários. A palavra necessário Tá. que os descendentes, ascendentes e cônjuge necessariamente vão receber, no mínimo, 50% da herança. Os não necessários são legítimos, os colaterais são legítimos, né? São herdeiros previstos em lei, por isso que a gente chama de legítimos, mas não são necessários porque não necessariamente vão herdar, certo? Então, se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor de 100% do meu patrimônio para quem eu quiser e os meus parentes colaterais nada vão receber. Mesmo da parte legítima? Mesmo da parte não haverá, né? Não haverá. Não haverá, Porque claro. se o meu patrimônio foi avaliado, eu tenho 3 apartamentos. Esse é meu patrimônio, 3 apartamentos. Eu faço um testamento dizendo, deixo os 3 apartamentos para a Santa Casa de Misericórdia, certo? A Santa Casa vai receber os 3 apartamentos e os irmãos não vão receber nada. Entendido? Okay. Obrigado. Então, só tem garantia de recebimento de herança os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Esses são os únicos que vão receber sempre, no mínimo, 50% do patrimônio do falecido. Certo? Nenhum outro parente, nenhum colateral, irmão, sobrinho e tal, nenhum deles tem garantia. E o companheiro, já referi a polêmica, se nós considerarmos que não é herdeiro necessário, portanto, também não teria garantia nenhuma de recebimento de herança. Então, eu posso dispor de 100% dos meus bens para quem eu quiser, se eu não tiver herdeiros necessários. Certo? Lógico que a gente fala muito da questão da parte disponível, do valor patrimonial que eu posso deixar em testamento, e sem dúvida a gente fala isso com razão, porque a maior parte dos testamentos, se não todos ou quase todos, eles tratam das questões patrimoniais, da divisão patrimonial. Mas não é só isso que eu posso inserir num testamento. Eu posso inserir várias disposições de natureza extrapatrimonial. O próprio reconhecimento de filho é uma cláusula de natureza extrapatrimonial. Eu posso reconhecer filho e sem que isso tenha qualquer tipo de efeito patrimonial, certo? Então, uma cláusula de reconhecimento de filho é um exemplo de disposição extrapatrimonial. Outro exemplo, eu tenho filhos menores e já quero deixar em testamento quem serão os tutores desse filho caso eu venha a morrer, certo? Então, os genitores têm preferência na escolha dos tutores de seus filhos. Então, eu posso deixar em testamento dizendo, caso eu venha a morrer, parará, eu quero que seja tutor do meu filho, fulano de tal. É uma disposição de natureza extrapatrimonial. E outras mais simples, como, por exemplo, eu quero ser cremado, né? Eu quero ser enterrado em tal cidade, eu quero ser, enfim, né? E essas disposições. E outras tantas, né? É muito comum se utilizar um testamento para até declarações afetivas, né? Positivas ou negativas, mas declarações afetivas, né? Desabafos afetivos. A pessoa acaba dizendo, colocando no testamento o que nunca teve coragem de dizer ou que, enfim, não conseguiu dizer pessoalmente. Então, é possível todo o conteúdo de natureza extrapatrimonial eu posso inserir e no conteúdo patrimonial eu estou limitado a essa regra. Se eu tiver necessários, 50%. Se eu não tiver, 100%. Compreendido isso? Dúvidas? Não, Bruna, eu não sei o que você quer dizer necessariamente com excluir um filho da herança. Excluir um filho em que sentido? Por exemplo, eu tenho um filho e deixo 100% do meu patrimônio para a Santa Casa, seria isso? Certo, então vamos examinar essa hipótese. Então eu digo assim, ó, eu tenho um filho e digo, deixo 100% do meu patrimônio para a Santa Casa, certo? O que vai acontecer na prática? A Santa Casa vai receber só 50%, a gente chama de redução isso, né?
Então, vai receber 50% e os outros 50% vão ser destinados ao filho. Sim, a mesma coisa. Se eu digo 100% para o meu cônjuge ou 100% para outro filho, na verdade, a gente já opera o que se chama de reduções. Na verdade, nós temos um capítulo no Código Civil, ali na parte testamentária, chamada reduções, exatamente para isso, para quando a pessoa extrapola o limite da parte disponível. Quando a pessoa ultrapassa os 50%, no caso aqui, 100% ele deixou, só podia deixar 50%. Então, o que se faz? Não se anula o testamento. Ah, isso é uma pergunta sua, ó. Se o testamento seria automaticamente nulo. A resposta é não. Não se anula o testamento. Apenas se reduz a disposição. Quero dizer, eu deixei 100%, certo? Então, aquela pessoa vai receber, na verdade, 50%. Não vai deixar de receber. Não vai ser nulo o testamento. Apenas eu vou reduzir os 100 para os 50 que eu posso deixar. Compreendido? Não sei se foi isso que você perguntou. Então, não é caso de nulidade. É caso apenas de redução da disposição testamentária ao limite legal. Certo? Bom, para ainda trabalhar um pouco em cima da pergunta da Bruna, é possível excluir um filho através da deserdação. Então, nós temos um instituto chamado deserdação, que vocês conhecem, que ainda existe no nosso sistema e é possível, sim, ser utilizado em testamento. Mas aí você exclui o filho da condição de herdeiro. Aí ele deixa de ser herdeiro, certo? Então, vamos supor que você tem apenas um filho, você deserda esse filho e essa deserdação é legítima, legal, é convalidada pelo juiz, então aí você fica sem filhos e, portanto, se você não tem outros herdeiros necessários, você poderá dispor de 100% do seu patrimônio para quem você quiser. É possível, ali a primeira vez que eu li a sua pergunta, eu excluí, eu linkei com deserdação. Não, eu posso excluir por deserdação, ou então eu posso simplesmente mais do que 50%, e aí eu vou ter que reduzir ao limite dos 50%. Compreendido? Muito bem. Então, nós já temos o conceito, temos o conteúdo, vamos à interpretação do testamento. Tem vários artigos, eu coloquei ali em 1899, 1902, seguintes do Código Civil, que tratam da interpretação testamentária. Mas vocês têm que se localizarem de forma bastante simples para compreender a finalidade disso. Você está diante de um ato jurídico, que é o testamento, cujo autor não tem como refazer, certo? Essa é a condição que você tem que enfrentar. Então, você tem um testamento que é duvidoso, que causa uma série de questionamentos, dúvidas, interpretações variadas, etc., etc., né? Tem muitas omissões, obscuridades, mas você tem que executar, porque você não tem como chamar o testador para refazer o ato. Então, você tem que executar. Essa é a finalidade, esse é o norte da interpretação testamentária. Buscar, entre todas as alternativas, aquela que dê sentido à vontade do testador. Então, se o testador, por exemplo, faz uma disposição lá, deixo para os meus amigos 100 mil reais, certo? Mas quem são meus amigos? Então, nós temos que identificar esses amigos. Se nós identificarmos esses amigos, nós vamos entregar a eles 100 mil reais. Então, embora seja uma cláusula de extrema dificuldade, mas se for possível identificar amigos e definir claramente a vontade, você vai executar, certo? Deixa aos pobres. Os pobres a gente identifica como, a própria lei refere, né? Identifica como os pobres da cidade, né? Instituições de caridade pobres daquela cidade onde a pessoa mora. Se você faz referências aí, uma questão de interpretação gramatical, pela velha discussão de gênero. Se você diz assim, deixa os meus sobrinhos 100 mil reais, sobrinhos e sobrinhas vão receber. Se você disser, deixa as minhas sobrinhas 100 mil reais, somente as sobrinhas vão receber, certo? Utiliza-se essa forma de interpretação de gênero também, que é o masculino abrangendo o masculino e feminino. Então, tem várias outras interpretações normais da hermenêutica, da exegese, que também são utilizadas dentro da interpretação testamentária. O mais importante é o seguinte, nós temos que tirar dali a vontade do testador.
Então, nós vamos fazer uma interpretação teleológica, uma interpretação da finalidade, qual a finalidade, qual a intenção do testador nas suas exposições. Nós vamos fazer uma interpretação sistemática, então nós vamos examinar o conteúdo inteiro da cédula para entender mais ou menos como ele quis dividir o patrimônio. Por isso que é importante aquilo que eu falei, de tentar orientar o seu cliente para que ele faça um testamento apenas. Então, se ele fizer vários, no último, aquele que você está orientando, peça para ele inserir ali todas as disposições dos anteriores e aproveitar e revogar todos os anteriores, porque a interpretação sistemática de uma cédula só vai ser muito mais eficaz, muito mais fácil, muito mais clara. Então, todas essas regras que a gente conhece de interpretação, a gente utiliza no testamento para dar eficácia, para que ele produza efeito, e não para sair pela saída mais preguiçosa, que é simplesmente dizer assim, eu não entendi o que ele quis fazer, o que ele quis deixar, ou para quem ele quis deixar, então simplesmente não vale nada, eu não vou executar. Não, nós vamos tentar encontrar as pessoas que ele queria beneficiar, a forma como ele queria beneficiar, e tentar, nessa interpretação, dar algum efeito jurídico válido ao testamento que ele fez. Por aquilo que eu disse no início, ou seja, eu não tenho como refazer a cédula. Então, eu não posso simplesmente abandonar a vontade dele. É normal você, num testamento, nomear um testamenteiro. Bastante normal se fazer isso, né? Nomear uma pessoa que será seu testamenteiro. Esse testamenteiro será a pessoa que vai ficar encarregada de executar, de cumprir e de defender a validade desse testamento, certo? Então, essa pessoa pode ajudar também na interpretação, dizendo o que a pessoa, o que o testador queria dizer, quem o testador queria beneficiar, e assim sucessivamente. Compreendido isso? Muito bem. Os requisitos de validade devem estar presentes no momento em que se fez a cédula, certo? Eu tenho que encontrar todos os requisitos de validade no momento em que se fez a cédula. A capacidade para testar tem que ser a capacidade do momento, do dia que foi feita a cédula, daquele momento ali. E os requisitos legais têm que ser os requisitos legais do dia em que foi feita a cédula. Então, se o testamento foi feito sob a égide do Código de 16, ele deve obedecer os requisitos do Código de 16, certo? Não tem alternativa. Se ele foi feito antes de 2002, ele tem que ser feito de acordo com as regras do Código anterior. Então, lá, por exemplo, no Código anterior, eram necessárias 6 testemunhas e outras coisinhas mais, diferentes de hoje. Exatamente isso que nós temos que obedecer, certo? Agora, a capacidade para receber por testamento é a capacidade no momento da morte pela Saizinho. Então, aqui é uma diferença. Os requisitos de validade devem estar presentes no momento da cédula, mas a capacidade para receber é no momento da morte do testador, certo? Essa é a diferença importante para estabelecer entre nós. Eu verifico os requisitos formais no dia que ele fez a cédula, pela lei vigente do dia que ele fez a cédula. A capacidade para fazer o testamento, eu verifico no dia que ele fez a cédula. Mas a capacidade para receber por testamento, para ser beneficiado, eu vou verificar lá no dia da morte do testador, certo? No dia da morte do testador, por exemplo, aquele herdeiro testamentário tem que estar vivo, porque não existe representação na sucessão testamentária. Não existe representação de espécie alguma. Logo, aquele herdeiro testamentário ou legatário tem que estar vivo no momento da morte do testador para receber aquela herança. Se ele não estiver vivo, ele não recebe, nem ninguém recebe. Aquela parte destinada a ele fica com o espólio e vai ser dividido entre os herdeiros legítimos. Certo? Então, requisitos formais de validade da cédula, lei do dia que foi feito. Capacidade para fazer testamento, capacidade no momento da feitura do testamento. Mas capacidade para receber por testamento é a capacidade verificada lá no dia da morte do testador. Compreendido?
Muito bem. A capacidade, como eu tinha referido antes, inicia aos 16 anos. Pois não, Geisa? Professor, nessa não existência de representação no testamento, ocorre mesmo, por exemplo, se a pessoa que está recebendo no testamento é também um herdeiro por direito e está sendo representado? Por exemplo, ele deixou 50% para um dos seus 3 filhos. Esse um dos seus 3 filhos morreu e tem um filho. Esse filho representa, mas no testamento não? Ele não ganharia? Não. Não, tá bom. Não. Obrigada. Exatamente, boa pergunta. Olha só, Geisa. Quando se fala em sucessão legítima, aquele pré-morto vai ser representado. Mas se eu deixo para ele a parte disponível e ele não está vivo, mesmo que ele seja representado na parte legítima, ele não poderá ser representado na parte testamentária. Certo? Então, ele não vai receber, nem o representante dele vai receber. E aquela parte destinada a esse filho que já estava morto quando eu morri, vai ficar para o espólio e vai ser dividido na sucessão legítima. Aí sim, na sucessão legítima, entre todos os legítimos, ele vai ser representado, certo? Então, quando você fala em sucessão legítima, você usa a representação. Mas quando você fala na parte disponível, não há possibilidade de ser representado. Compreendido? Certo. Muito obrigada. Não, que isso, não tem que agradecer. Então, a capacidade inicia aos 16 anos. Então, sem nenhum tipo de assistência, uma pessoa com 16 anos tem plena capacidade para fazer testamento. Mas o requisito mais importante para a plena capacidade é o chamado pleno discernimento, certo? Ou seja, a pessoa tem que estar em plena consciência. E aí, aproveitando novamente a pergunta que foi feita no início da aula, ela não precisa ter sido declarada incapaz. Ela não precisa ter sido interditada para ser considerada incapaz. Se no momento da feitura da cédula estava, por exemplo, embriagado, ou estava na brisa, ou estava sob violenta emoção, ou estava sob efeitos de drogas, enfim, né? Da maneira que ele estiver, se ele não estiver em plena consciência, ele faz um testamento nulo, completamente nulo, certo? Então não adianta no outro dia a pessoa estar sóbria, retomar a sua consciência, olhar aquele documento e querer convalidar. Não é possível convalidar um testamento nulo. Ele vai ter que fazer um outro testamento, certo? Então, se no momento da feitura da cédula ele não estava em sua perfeita capacidade, seu perfeito juízo, mesmo que momentaneamente, mesmo que por causa de efeitos químicos, essa pessoa tem um testamento nulo que não pode ser convalidado. Compreendido? Então, é muito além da incapacidade civil. É uma incapacidade momentânea que pode ser utilizada. Mesmo com o uso, por exemplo, de remédios. A pessoa estava tão fora de si com aquele monte de remédio que usou, que não se pode considerar que tinha plena consciência ou plena capacidade para manifestar sua vontade de forma livre e desembaraçada, né? Então, esse pleno discernimento é verificado no momento em que a pessoa fez o testamento, certo? Isso Mas, é muito... professor, Pois não. nesse sentido, agora uma pergunta assim, um pouco esdrúxula. Vamos supor, se a pessoa estiver muito, muito, muito bêbada, mas ninguém tiver percebido isso no momento e ninguém alegar, sei lá, na hora da morte, então daí vai valer o testamento. Certo. Se ela estiver muito drogada, sei lá, uma coisa menos perceptível do que o álcool, e ninguém vê e ninguém souber. Certo. Se ninguém viu e ninguém souber, ou ninguém alegar, ou ninguém comprovar, é porque ela não estava. Entendeu como é que funciona o sistema, Dana? Será? Entendeu? Como é? O sistema jurídico funciona assim. Se você não conseguir... Entendi. E não conseguir alegar, é porque o fato não existiu. Então não adianta dizer assim, não, a pessoa estava embriagada. Sim, mas foi alegado isso? Não. Foi comprovado isso? Não, não foi comprovado. Então ela não estava. Ela não estava, porque a verdade formal
processual, a verdade do judiciário é uma, a verdade verdadeira é outra, certo? Assim como acontece o inverso. Ou seja, uma pessoa estar na plena consciência da prática do ato e as pessoas alegarem que ela era incapaz apenas porque ela tinha, por exemplo, 85 anos de idade. Só 85 anos de idade, 88 anos de idade, a pessoa acha que a idade revelaria algum tipo de incapacidade mental, o que é um absurdo, né? Então, logicamente que às vezes acontece da pessoa alegar e comprovar por laudos médicos que a pessoa estava com uma série de doenças, início de Alzheimer ou outro problema qualquer, e o judiciário cair nessa história e acabar anulando um testamento. Ora, se o judiciário anulou o testamento é porque a pessoa era incapaz. Esse é o nosso sistema, assim que nós jogamos, certo? Então não adianta o fato existir se não for demonstrado. Se ele não for demonstrado, é porque ele não existiu. E se ele for demonstrado ainda que ele não tenha ocorrido, é porque ele existiu. É o sistema. Com o tempo, tu te acostuma a jogar nesse jogo, nessas regras, né? E acaba tendo jogo de cintura aí, para entender que a justiça, ela exige esses parâmetros de segurança, ainda que esses parâmetros de segurança, por vezes, causem injustiças, né? Compreendido? Muito bem. Então, o pleno discernimento é o momento da feitura da cédula, certo? Esse é o momento em que eu tenho que verificar a plena capacidade da pessoa, tá? Muito bem. Feito o testamento e vindo a pessoa a morrer, em todos os inventários hoje é exigida uma certidão da CENSEC, que é a Central de Testamentos, certo? Embora os testamentos particulares não constem nessa central, não estejam registrados nessa central, só estão registrados ali os testamentos públicos e o cerrado, mas como a maioria faz testamento público, passou-se a exigir já há certo tempo que em todos os inventários se junte uma certidão negativa testamentária para comprovar que a pessoa não fez testamento em lugar nenhum, certo? Se aparecer um testamento, se houver ali o registro da feitura de um testamento, então a pessoa vai ter que buscar esse testamento no tabelionato que ele foi feito. Então, aí com a certidão de óbito, você vai no tabelionato aquele e consegue a cópia desse testamento público. E aí, logicamente, você vai ter que primeiro registrar o testamento. Você vai registrar esse testamento através de uma ação própria chamada ação de registro de testamento, certo? A ação de registro de testamento, ela tem finalidades diferentes para cada tipo de testamento. Então, é uma ação proposta antes da ação de inventário, certo? Uma ação que eu proponho antes da ação de inventário. Na ação de registro de testamento, eu vou no testamento público verificar os requisitos de validade. No testamento cerrado, que é aquele testamento lacrado, né? Que é esse testamento aqui, ó. Esse é um testamento cerrado, ó, com lacres, pingos de cera, costuras, linhas, etc. Nesse testamento cerrado, a ação de registro tem por finalidade abrir esse testamento, transcrever o seu conteúdo, então romper os lacres e transcrever o conteúdo. E no testamento particular, então, no público verifica os requisitos de validade, no cerrado ele rompe os lacres, transcreve conteúdo para sua execução, e no testamento particular eu vou ter que intimar as testemunhas. A única forma testamentária em que eu chamo as testemunhas a juízo para confirmarem é o testamento particular, porque o testamento particular é o único testamento que não participa tabelião. Como o tabelião tem fé pública, nos outros eu não preciso chamar as testemunhas, já que a fé pública do tabelião já me indicou claramente tudo o que aconteceu ali, certo? Agora, no particular, eu tenho que chamar as testemunhas que participaram, vou marcar uma audiência, essas testemunhas vão comparecer na audiência e elas vão ser questionadas pelo juiz a respeito daquele testamento realizado. Vai ser perguntado, você participou da feitura do testamento do João da Silva?
Ah, participei, que dia foi, ou que época foi, ou era de manhã, ou era de tarde. Ah, era de tarde. Quem é que estava presente? Ah, estava presente assim, assim, assim. E aquilo que ele colocou na cédula é a manifestação livre de vontade dele? Ele foi, de algum momento, ele sofreu algum tipo de coação? Alguém interferiu? Alguém mandou ele colocar alguma coisa que ele não queria? Essas são as perguntas que o juiz faz. E essas testemunhas, então, vão depor. Então, na ação de registro do testamento particular, as testemunhas serão intimadas. Na ação de registro do testamento cerrado, eu vou apresentar o testamento ao juiz, o juiz vai romper esses lacres de cera, vai abrir o testamento e transcrever o conteúdo para dentro dos autos. E no testamento público, que é o mais simples de todos e o mais seguro de todos, nós vamos ter a oportunidade de examinar isso, simplesmente o juiz vai examinar para verificar se o tabelião cumpriu os requisitos legais, certo? E entre 10 testamentos, o tabelião cumpre os requisitos legais. Porque tem conhecimento jurídico, sabe o que é imprescindível para a validade do ato. Certo? Uma vez registrado o testamento, qualquer pessoa interessada tem 5 anos para impugnar a sua validade, certo? 5 anos a partir do registro para alegar qualquer nulidade naquele testamento apresentado. Dúvida?